Olá você, querido aluno, querida aluna aqui do canal Estudiorum. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia com esse filósofo da Idade Média que foi o Pedro Abelardo, né? Lembrando que a aula anterior a essa é a aula que eu falo sobre a filosofia de Santo Anselmo. Então, se você assistir essa aula anterior, vai ficar melhor para entender essa aqui, tá? Então vamos lá. Pedro Abelardo ele é do século XII, ou seja, um século depois de Santo Anselmo. Santo Anselmo que foi um filósofo católico, nascido na Itália, mas que era bispo na Inglaterra, né? E Santo Anselmo e também o Pedro Abelardo, os dois, né, eles estão dentro do que a gente chama de filosofia escolástica. O que é a filosofia escolástica? Foi a filosofia desenvolvida pelos monges nesse período aí, a partir do ano 1000, né? Que começa ali a partir do ano 1000 e vai até mais ou menos ali o século 14, 15, fechando aí esse período da escolástica, do fim da Idade Média, e aí depois vai começar o período da Renascença, né? Então vamos lá. No século XII, uma das atividades intelectuais mais comuns entre os monges e os filósofos católicos, né, era o estudo exegético dos textos tradicionais, textos religiosos e sagrados da antiguidade. Então Pedro Abelardo ele estava dentro desse contexto e ele vai desenvolver então algumas regras de pesquisa exegética. Três regras aqui que eu destaquei para a gente são a análise do significado dos termos. Então, quando o monge se depararia ali com um texto da antiguidade, por exemplo, de Santo Agostinho, ou de algum papa da antiguidade, São Gregório Magno, também chamado de o dialogador, ele iria então pegar cada termo e ver qual é o significado que o autor estava atribuindo àqueles termos, né? Isso é muito importante, inclusive até hoje, porque muitas vezes a gente pode estar lendo algum texto de uma época que não é a nossa, né? De outro século, e a gente achar que determinada palavra tem o mesmo significado de hoje, tinha aquele mesmo significado naquela época. Então, a gente deve sempre analisar bem o que o autor está querendo dizer com cada termo, né? Então, isso já é uma coisa que o Pedro Abelardo já colocou ali como uma das regras. A outra é a autenticidade do documento. Então, é importante que esse documento seja verificado se ele vem de fontes seguras, se tem alguma maneira de provar que aquele documento de fato vem daquele autor, né? Então, por exemplo, um texto que é atribuído a uma figura histórica, ou a Pitágoras, ou a Platão, ou algum líder religioso como São Paulo, né? Tiago, por exemplo, um dos apóstolos ali. Então, esses textos eram importantes eles serem autenticados, quer dizer, ter alguma forma de entender se aquele texto vinha daquela época mesmo, ou se ele era uma falsificação, se alguém tinha escrito em nome daquela pessoa em outra época, né? Então, isso é muito importante até hoje. Outra coisa também que ele colocava era a análise do contexto. Então, por exemplo, se ele pegasse uma obra, supondo aqui de um filósofo ali, por exemplo, Boécio, que foi um dos últimos filósofos da antiguidade tardia, ele não deveria ler apenas um texto de Boécio. Por quê? Porque aí ele estaria isolando aquele texto do resto da obra. Então, a análise do contexto é justamente você pegar todos os textos e ver qual é o contexto geral, né? Para você poder interpretar cada texto especificamente. Então, se você pega o texto do Boécio, por exemplo, a Consolação da Filosofia, e lê ele isoladamente, talvez você corra o risco de interpretar mal algumas coisas ali. E se você pegar outros textos de filósofos da época ou da mesma linha do Boécio, que dialogam com o Boécio ou do próprio Boécio, né, você vai entender qual era o contexto, a quem o Boécio estava querendo se referir quando escreveu aquele texto e tal. Então é muito importante essa questão de autenticar o autor, saber qual é o público-alvo,
saber se aquele texto estava respondendo ideias de textos anteriores, de filósofos anteriores. Tudo isso está dentro das regras de pesquisa que Pedro Abelardo deixou aí para a gente, né? Outra coisa importante dentro da filosofia de Pedro Abelardo era a questão da verdade em si não ser acessível. Então, Pedro Abelardo, diferente, por exemplo, de Santo Anselmo, dizia que a verdade em si das coisas, ou a essência das coisas, ela não pode ser acessível, porque só quem tem acesso à verdade mais, digamos assim, intrínseca das coisas é o próprio Deus. Então, o Pedro Abelardo vai fazer uma diferença entre o que é intelligere e o que é compreendere. O intelligere seria o inteligir, já o compreendere seria compreender. Aí a gente tem que entender o que ele estava querendo significar com esses termos, tá? Então, com o intelligere, ele estava querendo significar aspectos da verdade, aspectos verossímeis de algum conteúdo, de algum objeto de estudo, porém não a compreensão total desse objeto de estudo. Porque a compreensão total seria o compreender, que Pedro Abelardo vai dizer que só cabe a Deus, ou, digamos, aos seres sobre-humanos, né, os anjos, potências celestiais, que podem entender isso, tá? Então ele diria, olha, nós podemos estudar, por exemplo, sei lá, o ciclo da água, o ciclo da chuva e tal, mas a gente vai apenas captar indícios da verdade, a gente apenas vai captar coisas parcialmente verdadeiras, mas não compreender a verdade completa em si, porque aí só Deus consegue fazer isso, né? Ele colocava dentro do inteligere também a fé junto com a razão, tá? Então, mesmo para você entender do ponto de vista parcial, não é compreender totalmente, é compreender apenas do ponto de vista parcial, né? Você ainda assim precisaria de fé e de razão. Por quê? Porque a razão, ela iria até um certo ponto e depois a verdade da fé, né, ela iria complementar aquilo que a razão humana não conseguisse demonstrar por si própria, beleza? Já um outro tópico muito importante ao Pedro Abelardo era a ética. Então, o que é ética? Ética, dentro da filosofia, é aquele ramo que estuda, se detém sobre o comportamento moral do ser humano, tá? Então, o que é moral? Moral é quando a gente faz um discernimento sobre uma conduta boa e uma conduta ruim, uma conduta justa, honesta, enfim, desejável, e condutas que são desprezíveis, repugnantes, enfim, né, descartáveis. Então, dentro da ética, o Pedro Abelardo vai fazer uma diferenciação entre o que é a vontade do ser humano e o que é o consentimento do ser humano. Ele vai dizer que a vontade é justamente um instinto pré-moral, ou seja, antecede esse julgamento de certo e errado. Então, por exemplo, um animal, um leão, por exemplo, ele tem vontade de comer, por exemplo, uma zebra. Este é um instinto dele que não chega no julgamento moral. Ele não para e pensa, será que é certo, será que é errado eu comer essa zebra? Será que com isso eu vou causar sofrimento ou não? Não, ele simplesmente age de acordo com o instinto dele. Isso é algo pré-moral, então isso não pode ser julgado como certo e errado. É simplesmente o instinto dele e a vontade dele de sobrevivência, de alimentação. Ele vai dizer que no ser humano existe isso, né? Existe os instintos, por exemplo, nós temos instintos de sobrevivência, instintos de reprodução, né? Acasalamento, de, enfim, alimentação, né? Sono, dormir. Então, as necessidades fisiológicas são bastante instintivas, né? O medo, como, por exemplo, você fugir do perigo, tudo isso faz parte do seu instinto. E tudo isso, Pedro Abelardo vai dizer que não pode ser colocado como certo ou errado, porque isso é pré-moral ainda, isso ainda não está no campo do discernimento. Ele vai dizer que a consciência humana é que vai
consentir ou não com a vontade. E a partir desse momento que a consciência passa a discernir as vontades, é que existe aí o julgamento moral do que é certo e do que é errado. Então, por exemplo, imaginamos um indivíduo que esteja passando por uma feira e lá ele veja algum alimento que ele gostaria muito, vamos supor um pastel, né? Ou algum suco, algum refrigerante, alguma coisa ali que está dando bobeira, ninguém está olhando, e ele pensa, se eu pegar isso aí, eu vou matar a minha vontade, eu vou saciar o meu desejo de comer isso, né? Comer ali um pastel, uma tapioca, alguma coisa que esteja ali na feira e ninguém está olhando, né? Então ele poderia pegar aquilo ali. Só que a partir do momento que ele tem uma consciência do que ele está fazendo, né, ele vai ter que consentir ou não com essa vontade. Então ele vai escolher, eu posso pôr em prática a minha vontade ou essa vontade eu devo suprimir, eu devo sublimar, eu devo usar ela para outra coisa, direcionar ela de outra forma. Então, por exemplo, a vontade de comer se transformaria, por exemplo, numa vontade de trabalhar para poder ter dinheiro para poder comprar comida, né? Então isso já é um julgamento moral. Por que o indivíduo decide não roubar e decide trabalhar? Porque ele está pensando justamente que roubar é um caminho imoral, né? Isso a grande maioria das pessoas age pelos seus sentimentos morais, né? E aí, pessoal, para finalizar, eu gostaria só de destacar essa contradição, né? Na verdade, esse antagonismo aqui entre o pensamento de Santo Anselmo, que foi o pai desses estudos, né, da filosofia escolástica, e o Pedro Abelardo, que veio logo em seguida a ele, né? Santo Anselmo acreditava que a fé vinha primeiro que a razão, por isso a frase que sintetizava a filosofia dele era credo ut intelligam, quer dizer, acredito e entendo. Então, o entendimento vem depois de crer, depois da fé. Já para Pedro Abelardo, o ser humano ele tinha que partir da dúvida. Ele tinha que partir não da fé, mas da necessidade de responder a uma dúvida. Então, primeiro ele partiria da tentativa racional de responder às suas dúvidas. Então, por isso, viria primeiro o intelliga, ou seja, primeiro a inteligência, né, o conhecimento humano, para depois a fé, né? Depois o credam, depois você acreditar. Então Pedro Abelardo não dizia que a fé é dispensável, pelo contrário, ele dizia que a fé é importante para a gente poder entender as coisas, mas que ela não é a primeira coisa que o ser humano deve, digamos assim, exercitar para conhecer a verdade. Primeiro, deve-se exercitar a razão e a fé vem para complementar a razão. Bem, pessoal, essa foi a nossa segunda aula aqui sobre escolástica. Lembrando que tem uma terceira aula que já está no nosso canal, que é sobre Santo Alberto Magno, beleza? Depois dela vai ter uma aula sobre São Tomás de Aquino e a gente posteriormente vai entrar no tema do debate dos universais, ou debate sobre os universais. Então, se você quer entender o que foi essa grande controvérsia, essa grande questão ali da filosofia escolástica, que foi esse grande debate sobre a natureza dos universais, não deixe de acompanhar nossas aulas, que aí nós vamos chegar nesse assunto, beleza? Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas que estejam, por acaso, estudando também esse assunto e se interessem por esse assunto, beleza? Um abraço e até a próxima.